casa velha de Taipa, onde eu nasci lá no mato, eu resgatei minha história num velho porta-retrato. Mamãe comigo pequeno, papai de rosto sereno, posava sem ter vontade. O artista e sua destreza tentavam mostrar riqueza onde tinha simplicidade. A minha história do cordel começou aqui, nessa casa velha, né, onde eu nasci. Na época, o papai sempre trazia aqui umas pessoas para... alguns repentistas, alguns violeiros para fazer cantoria. Vinha um pessoal aí do Serra das Matas. Às vezes ele convidava até mesmo aqui o Viana, o Manuel de Oliveira. E daqui ele arranjava pessoas para que quisessem, digamos assim, fazer a cantoria, né? E eles sempre dormiam aqui, jantavam aqui. E nesse intervalo, né, da janta deles, eu aproveitava e copiava muitas canções que eles cantavam, porque eles tinham uma pasta, né, com aquelas canções, e vaquejada, né? E eles também traziam cordel, que na época a gente chamava de romance. E foi aí que eu fui começando a gostar de cordel. Eu conheci, na verdade, o cordel aí. O papai mesmo tinha aqui alguns cordéis, né? Eu lembro muito de um que o personagem era Manuel Machado. No ano de 25 do outro século passado, na Chapada do Pereira, morava Manuel Machado. Era muito pobrezinho, mas vivia conformado. Manuel era casado com uma mulher bonita, muito amável e carinhosa, por nome Maria Rita, e morava satisfeito naquela serra esquisita. Às vezes as pessoas me perguntam de onde vem essa inspiração, né, para escrever cordel, para gostar de poesia. Eu acho que está explicado aqui, né? E foi assim que eu aprendi, que eu conheci o cordel e que eu aprendi e comecei a gostar dessa questão da poesia. Pai Dutra, na verdade, rapaz, a gente está fazendo esse documentário aí sobre literatura de cordel aqui em Jeriotaba, né? E naquela época era muito forte, né? Nos anos 80, até aqueles anos. E eu lembrando daquele episódio que o Zé Miró me trouxe aqui na sua casa para eu cantar uns cordéis. E o Zé Miró trabalhava aqui, mas nós trabalhava comigo, sempre vinha trabalhar comigo. E ele me falava no serviço, para eu trazer um menino para ler aqui uns romances, que o menino lê bom, e você gosta e eu gosto também, eu vou trazer esse rapazinho. Digo, de quem é? Se é o Joãozinho do Gerardo Ferreira. Digo, pois traga. Se o menino passar no teste, eu digo, mas se ele não passar, eu digo também. Ninguém sabia o que era celular, ninguém sabia o que era telefone naquela época. As diversões eram essas. Sadia pura, não era uma coisa... Era. E toda a vida eu admirei o homem que conta história diferenciada. Você sabe que romance é uma história bonita. Lembro como fosse hoje, de meus irmãos me abraçando, mamãe dizia cuidado, papai me aconselhando, debaixo do cajueiro parecia que o terreiro também estava chorando. Que o mundo dá muitas voltas é a mais pura verdade, e o terreiro onde chorei nos tempos de mocidade, quando a família deixei, de novo ao voltar chorei, só que de felicidade. Hoje posso observar que o tempo passou ligeiro, carregou a minha aurora e o meu pé de cajueiro. Tudo ele pode levar, mas não pode me tirar as lembranças do terreiro. Pois bem, aí, quando foi final de 91, para o início de 92, eu fui embora para o Rio. Naquela época todo mundo ia embora para o Rio, né? Todo jovem ia embora para o Rio. A gente já crescia Com o intuito de... Era a notícia que a gente ia, o repertório era constante, né? E foi depois, já com um bom tempo que eu já estava lá, eu conheci o Gonçalo Ferreira da Silva, que é esse aqui, né? O Gonçalo é ipuense, e ele foi o fundador, o criador e fundador da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Eu conheci através do Ribamar também o Gonçalo, e quando foi em 2010, a convidada a Dona Maria de Jesus, até então, na época, né? Na época eu era secretário de Educação, chegamos aqui em maio. E aí eu trabalhando na educação, eu comecei a perceber que a gente
você falava em cordel. E eu fui me perguntando aos professores se alguém conhecia cordel, uns não conheciam, outros já tinham ouvido falar, outros, meu pai tem. E eu pensei, poxa, aqui era um bom lugar para a gente escrever cordel. Mas até então eu não tinha escrito cordel ainda. Eu já tinha alguns prêmios literários, contos, né, crônica, poesia, eu já tinha. Mas cordel mesmo não. E aí o Riba me chega uma vez com uma proposta meio maluca, né? Rapaz, escreva um cordel sobre a carnaúba. Porque aqui na Rede do Tabo tem muito carnaúba, inclusive é árvore símbolo daqui também, né? E eu falei, por que eu vou escrever sobre carnaúba? Ele falou, rapaz, não se preocupe que eu tenho um material espetacular. É que às vezes me dá aqui nas telhas de pesquisar sobre as potencialidades que o Nordeste tem. E dentre elas, a carnaúba é uma das grandes possibilidades, né? Encontrei num livro do Guimarães Duque, e ele ficou lá com esse documento e no intuito de estudar para ver o que dá. Quando foi no outro dia cedo, ele me ligou dizendo que o cordel estava pronto. E saiu ali muito rápido, muito de repente, e foi lançado pela Academia Brasileira de Literatura e Cordel. Quando eu escrevi esse cordel, né, saiu aí Carnaúba, Árvore da Vida, e eu vou declamar aqui 2 estrofes. Eu comecei com a introdução assim: a bela terra da luz, imensamente querida, fantástica por natureza, por muitos povos foi lida. Tem por símbolo a carnaúba, chamada Árvore da Vida. Nas frontes da carnaúba vive a jandaia a cantar, como dizem em Iracema, do imortal Alencar, como imortal é a árvore que reina no Ceará. Aí eu levei esse cordel e fomos até o Gonçalo, já que a gente já conhecia ele, né? Aí eu falei que eu tinha escrito esse cordel e tal, e ele, é um assunto muito interessante. Negro Velho, você pode declamar aí algumas estrofes? E quando eu comecei, ele falou, tem qualidade. Carnaúba, Árvore da Vida, esse é o original, né? É a primeira tiragem. É a primeira tiragem, né? E inclusive também, que a renda desta obra será doada à Biblioteca Comunitária de Riacho das Flores. Porque na época, né, a biblioteca funcionava, né? Então foi aqui que começou a minha carreira de cordelista, né? Incentivado aqui pelo Ribamar. Se eu não tivesse chegado com aquela ideia doida lá, eu não sei se eu teria sido cordelista, né? Quando eu pensei nessa questão de resgatar o cordel, que eu comecei a escrever cordel, uma das grandes dificuldades era leitores. Não tinha mais tantos leitores, as pessoas, pouca gente sabia, só o pessoal mais antigo sabia o que era o romance, né? E aí eu vi nas professoras, nos professores, essa grande oportunidade, né, de se tornar um multiplicador. Então eu não fiz um resgate do cordel, nós fizemos um resgate do cordel. Eles levavam o cordel para a sala de aula, os meninos começaram a conhecer o cordel, essa geração nova. E hoje, no município de Realidade, eu acho que praticamente todas as escolas, né, conhecem, muitos têm cordel. Eles foram muito importantes nessa recordelização, digamos assim. Quando você apresentou, né, a sua proposta, eu conheci seus cordéis, conheci como escritor cordelista, foi uma grande oportunidade para trabalhar como recurso pedagógico na minha turma de 5º ano. Ajuda, né, no processo de alfabetização, porque são textos de leitura fácil, com palavras do vocabulário do dia a dia dos alunos. 5º ano eles estão se alfabetizando ainda, então eles conseguem ler. É muito importante, eu utilizei muito, você sabe, eu mesmo conseguia, né? É tanto que eu trabalho com turmas de 6º ao 9º ano e eu sempre levo vários cordéis para a sala de aula, né? Aí eu percebi que aquilo ali, né, que essa leitura agradável, a questão da métrica, da rima, né, dos temas que a gente leva para a sala é muito importante. E realmente foi assim, é um resgate, né, pelo gosto pela leitura. Eu atribuo esse meu gosto pela leitura também a isso. Quando eu era criança, pegava os romances na casa da minha avó e lia. Hoje, na nossa roda de leitura, nós vamos trabalhar, estudar literatura de cordel. Então eu gostaria que vocês viessem, é que os alunos, quando ele vê o cordel fininho assim, tem a questão da rima, né? Cabaceira é muito bela, cheia de gente legal. Um lugar abençoado, povo tradicional. Mangueiras encantadoras, amo esta terra natal. E outra coisa, por exemplo, que você pode escolher. Eu trabalho 5º ano. Você
pode escolher temas, né? Então, o cordel ele já estava incorporando aqui em Heriotaba, principalmente por meio das escolas, né? Comecei a participar de alguns eventos de poesia fora da cidade, e o primeiro foi em Poeiras, organizado pela Dalinha Catunda. E depois disso, peguei uma grande experiência no cordel quando eu fui a um evento no Rio Grande do Norte. Teve lá o terceiro encontro de poetas de Parelhas, no Rio Grande do Norte, e eu fui com o poeta Luiz Ademar, o poeta do Trapiá, ali de Santa Quitéria. Não tinha saído ainda, depois que eu vim para cá, não tinha saído ainda do estado, através de eventos de poesia. E lá foi muito, muito bom, porque eu conheci grandes poetas como Antônio Francisco, Chico de Assis, Robson Renato, Jadson Lima, Daniel Francisco, que era o organizador lá do evento de poesia lá em Parelhas. E quando eu voltei, eu já voltei com muitas ideias, né? A gente sempre volta mais animado, e isso fez com que o meu cordel, a minha escrita, melhorasse muito. Inclusive, eu ganhei um presente aqui que eu guardo comigo até hoje. Foi uma blusa que o Antônio Francisco... E uma das grandes realizações foi que, com esse encontro lá no Rio Grande do Norte, depois eu voltei lá num outro momento, nós conseguimos trazer aqui o Jadson Lima e o Antônio Francisco. Fizemos um evento de poesia na praça, no palco do Caras e Bocas. Heriotaba já estava mostrando que também respirava cordel. Olá, minha gente, eu sou o poeta Jadson Lima, da cidade de Bom Jesus, no Rio Grande do Norte, e vim dar esse parecer a João Rodrigues, lá de Heriotaba, um grande amigo que a poesia me deu, né, um cearense arretado, e que eu conheci, rapaz, aqui no Rio Grande do Norte, no encontro de poetas do Seridó, que acontece em Parelhas, e ele foi para esse encontro com outro grande amigo cearense, que é Luiz Ademar, e a gente se entoiceu por lá e fez uma amizade grande, né, através da literatura de cordel. E essa amizade vem durando todos esses anos. E conheci Heriotaba através dele. A gente foi fazer um recital poético lá, e esse avivamento pelo cordel, né, que a gente se conheceu. Ele veio para cá, a gente foi para lá, o mestre Antônio Francisco, e a gente fez essa amizade boa. E a importância que o cordel tem nas nossas vidas, né, de ter nos juntado. Me chamo Nathaniel Gomes, sou professor na área do curso de Letras na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Eu tive o prazer de conhecer o João Rodrigues. Com o passar do tempo, ele me mostrou muito da beleza também do cordel, que eu conhecia muito pouco, apenas o que tinha lido na universidade. E nesse processo, eu consegui espaço numa rádio, e eu convidei o João a fazer parte desse programa. Era chamado Sons da Literatura, e desde o primeiro programa que o João trazia um cordel sempre inédito sobre isso. Resolvi criar um canal no YouTube, e eu convidei para o João participar desse grupo de pesquisa, compondo cordéis que tinham ligação com a proposta do grupo, que é a investigação dos quadrinhos. E aí o João sempre citava a cidade de Heriotaba, sempre citava os cordéis, e aí começa a desenvolver obras das várias que estão entre os vídeos mais assistidos, e alguns cordéis que ele me mandou posteriormente. Temos esse aqui do Pantera Negra, para citar alguns exemplos, do Wolverine, do Homem-Aranha, só para citar alguns exemplos. Portanto, pretendo deixar registrado meus versos de amor por onde eu passar. Quero plantar flores no meu caminhar, pois quando eu voltar estará perfumado o mesmo caminho que eu tiver pisado, e as flores serão a minha companhia, andando comigo de noite e de dia, deixando o planeta bem mais decorado. E como poeta, meu grande legado é encher o mundo de verso e poesia. E foi assim a minha história com o cordel aqui em Heriotaba. A partir dessa vivência, desde 2010,
que esse resgate vem sendo feito. Hoje, Heriotaba lê e escreve cordel. Eu acredito que o objetivo foi alcançado.